pra você. Aleluia. Aleluia. Deus fará um caminho. Aleluia. Deus, ele faz caminhos. Aleluia. Deus, ele não está descansando, querido. Oh, Jesus. Deus, ele não está dormindo. Glórias ao Deus teu não nome. está de quarentena. É, Jesus. Deus, ele está trabalhando por Aleluia. mim e por você. Aleluia. Você crê nessa palavra? Sim, Você Jesus. recebe essa palavra? Sim. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Oh, glória. Atos dos Apóstolos. Ih, meu Deus. Ou como se você preferir, Atos do Espírito. Beber um pouquinho de água que a voz está indo embora. Bebe água ungida. Aleluias. Atos Glória, dos Jesus. Apóstolos, capítulo 28. Aleluias. Vai pegar fogo agora. Aleluia. A igreja show diz amém. Eliane botou bem chumbo grosso. Olha aí. Só mistério. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. É esse horário aqui mesmo? O celular tá errado. É isso mesmo. Já? Já rápido. Queridos, vamos fazer vigília, tá? Tô brincando. 39. Não, depois tem uma canja quentinha. Olha aí, depois tem uma canja quente aqui que a pastora Tânia falou. Quem quiser vir. Só pra gente se situar nessa parte aqui da história, o que está acontecendo? Paulo está pregando o evangelho, anunciando, fazendo milagre, Deus usando a vida de Paulo poderosamente. Paulo se doando, se dando para o ministério, fazendo tudo aquilo que Deus mandou ele fazer, em obediência à palavra do Senhor, em obediência à voz de Deus. E eu não estou falando de qualquer um, estou falando de Paulo, o apóstolo Paulo. E o que acontece? Paulo é preso. Paulo é preso e ele começa a se defender das acusações, né? Mas ele permanece preso até o momento que ele apela, porque Paulo, além de judeu, ele era cidadão romano. Então ele apela para ser interrogado em Roma. Ele apela a César, ele tinha esse direito por ser um cidadão romano. A família de Paulo conseguiu comprar, né, esse título. Na época esse título poderia ser comprado, era muito caro, né? E Paulo, ele conquistou esse direito. Ele era um cidadão romano, então ele tinha direito a ser julgado pelas leis de Roma. Então Paulo, ele é levado a Roma, né? Estudiosos afirmam que não havia avião na época, então qual era o meio de transporte? Era navio. Então Paulo, ele vai de navio de onde ele estava até a Itália, até Roma, que ele seria interrogado. Só que mesmo assim Paulo continuava fazendo a obra de Deus. Qualquer lugar que Paulo estava, seja preso, seja solto, seja em casa, seja no navio, Paulo sempre aproveitava a oportunidade para pregar o evangelho. Da mesma forma que eu e você, com certeza, nós sempre fazemos isso também. Amém? Nós fazemos isso. Então o que acontece? Paulo está no meio dessa viagem em direção a Roma. Paulo está indo para Roma, mesmo como prisioneiro, mas ele está indo para Roma. Só que no meio da viagem acontece um problema, uma ventania. A pastora Zezinha está perguntando qual capítulo. Livro de Atos, capítulo 28. Atos dos Apóstolos, último capítulo. Capítulo 28. Amém? E no meio dessa viagem que Paulo está indo, tem um vendaval, um imprevisto na viagem. Você já teve imprevistos na sua vida? Coisas que aconteceram e que você não esperava? Logicamente você se lembrou. Essa pandemia, essa quarentena, atrapalhou nossa vida, atrapalhou o nosso trabalho, atrapalhou a nossa rotina, atrapalhou o andamento da nossa vida na igreja, né? Os trabalhos sociais da igreja. Que saudade nós estamos dos nossos cultos, das nossas reuniões, não é verdade? Atrapalhou tudo. E Paulo também teve um problema, ele teve um imprevisto naquilo que ele tinha se proposto a fazer.
E essa ventania, tanto que a Bíblia dá até um nome a esse vento, se chama Euroaquilão. E o Euroaquilão chegou na vida de Paulo, atrapalhando a vida de Paulo, mudando totalmente o curso do planejamento que Paulo tinha feito. E muitas vezes esse Euroaquilão também acontece nas nossas vidas. Nós temos um planejamento, nós temos algo em mente, nós nos planejamos fazer algo e acontece completamente diferente. Seja esse problema da pandemia, seja um desemprego, seja uma enfermidade, seja um problema no trabalho. Não é verdade? Quantos euroaquilões, quantas ventanias, quantos vendavais muitas vezes se levantam na nossa vida para atrapalhar totalmente o nosso planejamento, o nosso rumo. E o que aconteceu? Esse vento mudou a rota do navio. Eles estavam indo em direção a Roma e eles pararam em uma ilha chamada Malta. Só que não foi somente uma mudança de curso. Eles quase morreram, o navio quase afundou. O navio se despedaçou e todo mundo achou que ia morrer. Teve um vendaval, ficou tudo escuro, ninguém sabia onde estava todo mundo desnorteado. Com certeza você está lembrando de alguma situação que aconteceu com você. Sim. E também te deixou assim, desnorteado. O que eu vou fazer? Meu Deus, será que é o inimigo? Será que é o diabo? Meu Deus, será que está acontecendo alguma coisa? Crente também. E nós recorremos a Deus por quê? Porque muitas vezes na nossa cabeça, na nossa concepção, o crente não passa problema. O crente não passa dificuldade. Muitas vezes, durante muitos anos, nos foi ensinado ou nos foi sugestionado que o crente não passa por momentos difíceis. Que os vendavais, que os euroaquilões não vão se levantar, mas se levantam. Homens de Deus, homens e mulheres de Deus passaram por momentos e situações que nós nem imaginamos. Da pessoa pensar, agora acabou, agora é o meu fim. Você consegue imaginar José preso em obediência à palavra de Deus? Você consegue imaginar José lá no buraco, José preso, né, foi vendido pelos seus irmãos, depois foi acusado de calúnia, foi preso? Você consegue imaginar a vida de Jó, um dos poucos homens que o próprio Deus dá testemunho dele, da sua integridade, da sua retidão, e mesmo assim Jó passou por tudo aquilo que ele passou. E quando nós vemos a vida desses homens de Deus, e eu não estou falando, mais uma vez eu repito, eu não estou falando de qualquer um, apesar que para Deus não existe qualquer um, eu estou falando de apóstolo Paulo. Depois de Jesus, uma das figuras mais relevantes, mais importantes do Novo Testamento. E ele passou por esse momento difícil a ponto, né, de todos que estavam ali com ele naquele navio, todos acharem que ia morrer. Mas por que Paulo estava tranquilo naquilo tudo? Porque Paulo ele tinha uma palavra. Aleluia. Paulo ele tinha uma direção. Amém. Paulo sabia que Deus estava no controle da sua vida, independente da circunstância que acontecesse. Paulo ele descansava na palavra do Senhor. Paulo descansava na palavra que Deus havia liberado sobre a sua vida. E será que nós temos conseguido descansar? Talvez você esteja pensando, o pastor mandou abrir o texto e nem vai ler. Vou ler sim, fica tranquilo. Mas será que nós temos descansado naquilo que Deus já tem nos prometido? Naquilo que Deus já prometeu para você? Porque muitas vezes os nossos temores, as nossas angústias, as nossas ansiedades se dão por quê? Porque nós não acreditamos, como deveríamos acreditar, na palavra de Deus que já foi liberada sobre a nossa vida. Verdade. Se Deus liberou uma palavra para você, se Deus já te direcionou a um caminho, querido, pode acontecer o que acontecer, vai se cumprir. Jesus. Palavra dada por Deus, não aquilo que você acha ou aquilo que você sente, mas uma palavra dada por Deus. Eu estava conversando com o pastor Ralf hoje à tarde, e ele estava falando sobre isso, sobre a importância de você ter uma direção dada por Deus. E ele falou, se Deus falar a direção, eu vou seguir o que ele fala. Se Deus não falar para fazer, eu não vou fazer. E é isso que nós devemos fazer. Por mais que pareça ser simples, mas nós não fazemos isso.
Nós devemos nos mover de acordo com a palavra de Deus, não nos mover de acordo com a circunstância. Só que a circunstância não é algo fácil. A circunstância, ela tem o poder. A circunstância aqui na história de Paulo quebrou a embarcação. Você pode ler depois no capítulo 27. A situação que se levantou na vida de Paulo quase matou todo mundo. E muitas vezes se levantam situações na nossa vida que nós achamos que vamos morrer, que nós achamos que nós não vamos resistir. Mas eu falo de novo, se Deus liberou uma palavra para a sua vida, se Deus te deu uma direção, você pode confiar. Nem que você tenha que caminhar sobre as águas, como Pedro andou. Mas a palavra vai se cumprir. Você vai ler nos evangelhos, na vida de Jesus, sempre tem uma nota, uma especificação, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, para que se cumprisse o que estava escrito. Tudo que Jesus fez foi debaixo de uma palavra. Tudo que Jesus realizou, tudo que Jesus disse, tudo que Jesus fez foi debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção. Por isso que tudo que Jesus fazia, ele prosperava. Porque Jesus, mesmo sendo Deus, ele andava debaixo de uma palavra, de uma direção de Deus. Então, dentro desse contexto que eu falei, Paulo saiu para a viagem em direção a Roma, houve um vendaval, a rota deles foi totalmente mudada, o navio quase afundou, quase foi a pique, se quebrou todo e eles param nessa ilha de Malta. É o que a gente vai ler agora no capítulo 28, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim: havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos, por causa da chuva que caía, e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, de galhos, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Verso 4. E os bárbaros, vendo-lhes a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. É isso que acontece com as pessoas que ficam observando a nossa vida. Poxa, ele passou por essa situação, ela passou por essa situação, ela não vai aguentar, ela vai cair, ela vai ceder. E elas veem a gente de pé. Por isso que para muita gente a gente não precisa falar. O nosso testemunho de vida, o nosso proceder, aquilo que Deus faz na nossa vida, já é testemunho suficiente para elas crerem em Deus. Amém? Aí continuando aqui no verso 7. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama enfermo de febre e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito isso, vieram também ter com ele os demais que naquela ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Por enquanto até aqui. Então o que aconteceu? Paulo queria ir para Roma, mas o Espírito Santo sabia que ele era necessário ali em Malta. Paulo queria ir para Roma, mas o Espírito Santo guiou Paulo até a ilha de Malta. Talvez Paulo nunca tivesse ouvido falar nessa ilha. A gente nunca mais vai ouvir falar na ilha de Malta. A única parte da Bíblia, da história que fala da ilha de Malta, que fala de Públio, que fala do seu pai, são esses pequenos trechos
que a gente leu. Mas olha tudo que Deus fez, olha tudo que Deus permitiu para que o homem de Deus fosse até aquele lugar e orar por aquele homem. Aleluia. Muitas vezes nós não entendemos todo o processo que Deus faz para ouvir e atender a nossa oração. Você já parou para pensar nisso? A gente ora e pede para que Deus atenda a nossa oração, mas a gente não sabe qual é todo o processo que Deus vai fazer, o que Deus vai mover, o que Deus vai precisar levantar para que a nossa oração seja ouvida. Aleluia. Ou muitas vezes, muitas pessoas estão orando e Deus quer usar a mim e a você para ser canal de bênção, para ser resposta de oração na vida de alguém. E eu pergunto, será que você está preparado? Será que você está preparada para ser Paulo na vida de alguém? A gente lê a história de Paulo, a gente fica apaixonado. Nossa, que grande homem, que unção, que poder, que ousadia. Mas será que você está preparado para enfrentar um vendaval, para enfrentar, né, como é que se fala quando o navio tem um naufrágio, uma tempestade, para ser bênção na vida de alguém? E olha o que Paulo enfrentou. Depois de ter escapado do naufrágio, ainda vem uma cobra e tenta acabar com a vida do profeta. Interessante que Paulo está juntando os gravetos para se aquecer. E no meio daquele processo, quando Paulo precisava, né, de conforto, quando Paulo precisava de proteção, porque nesse caso a fogueira servia de proteção, veio uma víbora junto. Né, no texto aqui no final do capítulo 28, diz que depois Paulo ele é solto, ele continua pregando o evangelho, mas a gente vê que Paulo não teve facilidade em nenhum momento. Mesmo ele querendo buscar uma proteção, mesmo ele querendo buscar um momento ali de tranquilidade para se aquecer, veio uma cobra no meio dos galhos, quando Paulo não percebeu, quando Paulo não viu e tentou atacá-lo. Muitas vezes os ataques virão de lugares que a gente menos imagina. Só que quando tem fogo, o fogo revela a víbora. O fogo revela a cobra. O fogo revela a serpente. Porque às vezes nós estamos num momento, numa situação, que nós estamos sendo provados no fogo e nós não estamos entendendo o porquê. Porque quando passamos pelo fogo, as víboras se manifestam. É verdade. As serpentes se manifestam. E o que elas fazem? Tentam nos morder. Com certeza você está pensando em uma situação de uma víbora que já tentou te morder. Não uma cobra de verdade, mas uma situação, uma história, fofoca, maledicência. Porque todos nós que nos envolvemos na obra, que trabalhamos para Deus, somos suscetíveis a isso. Estamos sujeitos a esse tipo de problema. Então nós vemos, né, pastor Natânia, aqui, não é porque é um profeta, não é porque é um homem de Deus que não vai passar por situações assim, que não vai passar por esse tipo de problema. Paulo sofreu todo tipo de problema, todo tipo de acusação, e as pessoas começaram a falar, lá, ó, escapou de um problema, já está vindo outro, deve estar em pecado. E lá, o filho ficou doente, agora o marido que está doente, deve estar com algum problema. E lá, está desempregado, arrumou um emprego, ficou desempregado de novo. Deve estar com algum problema. Sempre vai ter alguém querendo dar uma opinião. Alguém que não conhece a sua vida, alguém que não caminha com você, alguém que não sabe aquilo que Deus tem separado para a sua vida, mas sempre vai ter uma opinião. Mas quando você está debaixo de uma palavra, querido, essa palavra vai te respaldar. Paulo não precisou falar uma palavra. O próprio fogo revelou a víbora e o próprio fogo tirou a víbora na vida de Paulo. Há momentos, queridos, que é necessário você se calar. Não precisa você argumentar, não precisa você falar. É Deus que te justifica. É Deus que te defende, é Deus que te protege. E aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai ser a resposta que as pessoas terão. O testemunho de vida que você vai ter é a melhor resposta que você pode dar. Você não precisa afrontar, você não precisa questionar. Eu vou bater lá no portão dela e vou falar as verdades para ela. Não. Ora por ela. Começa a amontoar brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa que está falando mal de você, que você nem sabe o porquê.
A víbora não quis explicar a Paulo porque ela estava atacando. A natureza dela era atacar, ela atacou. Só que o próprio fogo, a própria chama do fogo livrou Paulo. Então, querido, você deve estar preparado para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Aleluia. As ilhas de Malta vão surgir. Públios vão surgir. Quem são esses, pastor? Aquelas pessoas que precisam. Aquelas pessoas que estão orando, pedindo a Deus uma resposta. Aquelas pessoas que estão orando, pedindo a Deus um livramento. Paulo, naquela ilha, ele orou pelo pai de Públio, né, que era o principal da ilha. Depois, o que aconteceu? Todas as pessoas da ilha que precisavam de oração vieram até Paulo. Aleluia. Mas como é que Paulo parou lá mesmo? Por causa de um naufrágio. Um plano que não deu certo. Um plano que Paulo teve que não funcionou. Você já teve um plano que não funcionou? Eu já tive vários. Tem uns ainda que não estão funcionando. Fala, Deus. Mas por isso que o que a Bíblia fala? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é errado você fazer plano. Não é errado você se planejar. Mas entregue esses planos na mão de Deus. Pergunta a Deus, ó, esse aqui é o rascunho. Mas o que o senhor tem para fazer? O que o senhor quer? Qual é o seu plano? O que tu tens para minha vida? Jesus. E com certeza Deus vai falar. E com certeza Deus vai te direcionar. Com certeza Deus vai fazer com que a oração de muitos sejam respondidas através da sua vida. Aí talvez você olhe, não, mas eu não tenho condição, eu não posso, eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não sei agir. Amém. Graças a Deus por isso. Que na Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Aquele camarada que é muito bom, que sabe tudo, que responde tudo, que é muito seguro de si, para Deus não serve. Deus gosta de pegar aquele que, poxa, eu não sou nada, eu não consigo fazer, mas se Deus quiser me usar, eu estou disponível. Deus, ele quer o disponível. Deus, ele não quer só o preparado. Deus, ele pega o disponível e prepara. Ele capacita quem ele escolhe. Ele não escolhe o capacitado, ele capacita o escolhido. Foi por isso que Deus chamou você. Por isso que você está aqui. Aleluia. Olhando para esse meu rosto não tão bonito, de uma terça-feira à noite, podendo estar vendo tantas outras coisas, tantas outras lives, de pessoas abençoadas, de homens e mulheres de Deus, mas você está aqui para quê? Porque eu preciso falar isso para você. Deus pode e Deus quer te usar. Aleluia. Nesse momento tem pessoas orando e Deus quer usar você para ser canal de bênção na vida dessas pessoas. Você pode ser uma resposta de oração na vida de alguém. Aleluia. Às vezes nós oramos, Senhor me usa, Senhor me levanta, Senhor me usa, e é o que Deus mais quer fazer. Apenas se disponibilize. Experimente perguntar para Deus, Deus, quem é? Para quem é que eu posso ser usado? Para quem é que eu vou ser canal de bênção? Com certeza Deus vai mostrar. O mundo há muito tempo não vive uma situação dessa. De pessoas fragilizadas, pessoas com medo, pessoas receosas, com medo de morrer. Há tanto tempo não se valoriza um abraço, uma palavra de carinho. As pessoas estão carentes de amor. As pessoas estão carentes de atenção. Diz a história que depois da guerra, da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, houve um avivamento em várias igrejas. Por quê? Porque as pessoas queriam buscar Deus. A guerra era iminente, estava na porta, muitas pessoas morrendo. Isso o ser humano queira se aproximar de Deus. Só que Deus, ele quer usar a mim e a você para ser bênção. A vida de Paulo, a viagem fracassada de Paulo, mudou a história de uma ilha, mudou a história de uma população inteira. É verdade, Jesus. Deus pode usar a sua vida para mudar a vida de pessoas. Aleluia. Deus pode usar você no seu trabalho, na sua rua, na sua vizinhança,
Hoje em dia nós temos a tecnologia que pode nos permitir fazer contato. Ó, tem pessoas aqui que moram em Guadalupe, que moram em Bento Ribeiro, que moram em Campo Grande, que moram no Recreio. Outros que moram em outros estados, fora do Rio de Janeiro. Missionário Robertinho. Pois é. Olha o que a tecnologia nos proporciona. Aí eu sempre falo, imagina Paulo fazendo uma live. Ia quebrar a internet. Imagina uma live com Paulo e Pedro. Mas Paulo não tinha esse recurso que nós temos. Mas nós temos. Pastor, não posso sair de casa, mas você pode ligar. Você pode mandar um zap para a pessoa. Você pode gravar um vídeo e mandar para alguém. Deus pode te usar, querido. Não se preocupe se os seus planos para 2020 se frustraram. Acabei de mostrar para você o que Deus pode fazer com um plano frustrado. Não se preocupe se aquilo que você planejou para esse ano ainda não aconteceu. Primeiro, porque o ano não terminou. E segundo, querido, porque Deus traz à existência as coisas que não existem. Aleluia. Deus pode pegar situações adversas e transformar isso em salvação de pessoas. Aleluia. Mesmo que as víboras se levantem, da mesma forma que ela se levantou, ela vai cair. O mesmo fogo que revelou a víbora, ele vai tirar ela da sua mão. Aleluia. Você crê nessa palavra? Ela, Jesus. Você crê que Deus pode te usar? Aleluia. Você vai começar a orar diferente? Falar, Deus, me usa. Deus, eu quero ser bênção na vida de alguém. Eu quero fazer a diferença na vida de alguém. O mundo está sofrendo. Como diz lá em Romanos 8, o mundo aguarda, a natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está com expectativa sobre a minha vida e sobre a tua vida, porque nós podemos fazer a diferença na vida de alguém. Amém, queridos? Aleluia. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você nessa noite. Você pode fazer a diferença. Deus te chamou para você fazer a diferença na vida de alguém. Imagina uma família sendo transformada através da sua vida. Imagina o testemunho da sua vida impactar a vida de alguém de tal forma que não só ela, mas toda a família dela comece a servir ao Senhor por causa daquilo que Deus fez na tua vida. Não estou dizendo que vai ser fácil e nem agradável. Nós temos o hábito de ler muitos textos na Bíblia e romantizar. Ai, que lindo! Paulo quase morreu, foi apedrejado, foi dado como morto, levou um monte de chibatada. Ai, que lindo. Não é lindo, não. Dói. É triste. Dá dor. Você se sente sozinho. Você se sente traído. Você se sente abandonado. É difícil. Mas, querido, não existe experiência melhor, não existe sensação melhor do que você saber que está sendo usado por Deus na vida de alguém. Que vidas estão sendo tiradas do inferno através de você. Que vidas estão conhecendo ao Jesus, o Jesus que transforma, o Jesus que muda, o Jesus que faz o que ele fez na minha e na sua vida. Não tem experiência melhor do que isso. Então vale a pena pagar o preço. Vale a pena se sacrificar. Vale a pena passar por naufrágio. Vale a pena ser picado por cobra. Vale a pena isso tudo. Enquanto vidas estão sendo salvas. Sempre valerá a pena. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana de bênçãos. Uma semana abençoada. O pastor falou domingo, nós queremos agradecer a oferta, né? Que muitos, né, puderam doar, abençoar. Nós conseguimos já enviar a oferta para o abrigo. Nós agradecemos o apoio de cada um. Pessoas que nem são membros de nossa igreja, algumas pessoas nem evangélicas são, porque para ajudar não precisa fazer parte de uma denominação, de uma religião. Basta ser humano. Então nós agradecemos aqui todos que atenderam o nosso